Pessoal, como vocês têm acompanhado, a gente vem numa jornada aí tratando do direito penal parte especial e hoje vamos continuar isso. Agora tratando dos crimes contra a administração pública. Eu quero que você abra o seu vadimeco aí na sua casa, no conforto da sua casa, e vá até o título 11 do Código Penal. Crimes contra a administração pública, e vamos começar a trabalhar isso. Vamos começar a trabalhar os principais tipos penais, os principais aspectos para a sua prova de carreira policial. Ok, pessoal? Joia? Veja, como dissemos, estamos tratando dos crimes contra a administração pública. Título 11 do Código Penal, título 11. Pessoal, esse título 11 do Código Penal, ele começa no capítulo 1. O capítulo 1 fala assim: crimes contra a administração pública, capítulo 1, praticados por funcionário público. Então, o primeiro tipo de crime contra a administração pública que vamos tratar: os praticados por funcionário público. Pessoal, se eu estou falando de crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, é porque eu estou diante dos chamados crimes funcionais. O que são crimes funcionais? Crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Crimes funcionais. E aí, pessoal, grava o seguinte: esses crimes funcionais praticados por funcionário público, eles são todos crimes próprios. Por que crimes próprios? Porque a condição de funcionário público, a condição de agente público é essencial. Ela tem que existir para que o crime exista. O agente tem que ser funcionário público para que esse crime se configure. Por isso são crimes próprios. Por outro lado, pessoal, agora que vamos entrar aqui, por outro lado, esses crimes funcionais poderão ser classificados em próprios e impróprios. Veja aqui comigo, Por outro lado, poderão ser próprios ou impróprios. O que seriam crimes funcionais próprios, pessoal? Crimes funcionais próprios. Crimes funcionais próprios, galera, é aquele em que a condição de agente público, ela é fundamental para a configuração da infração penal. Tanto é assim que, se tirar a condição de funcionário público, o crime não existe. Crime algum existe. O fato é atípico. Estaremos diante, anota, de uma atipicidade absoluta. Atipicidade absoluta. Quer ver um exemplo? Imagina o artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva. Imagina lá, a conduta diz: funcionário público que solicita vantagem indevida. Funcionário público. Faz de conta que quem solicita a vantagem indevida é um particular. Imagina uma empresa solicitando vantagem indevida de outra empresa. Corrupção entre particulares. Pessoal, é uma imoralidade, mas não é crime. Não é crime, porque faltou a condição de funcionário público. Temos um fato atípico, atipicidade absoluta. Por outro lado, os crimes funcionais podem ser impróprios. Por que impróprios? São aqueles em que, se eu tirar a condição de agente público, o crime funcional deixa de existir, mas um outro crime passa a existir. Então, aqui nos crimes funcionais impróprios, teremos uma atipicidade relativa. A gente vai ver daqui a pouco. Imagina o peculato furto
Peculato furto é praticado por funcionário público. Se eu tirar a condição de funcionário público do agente, eu não tenho peculato furto, eu passo a ter apenas crime de furto, que é um crime comum, praticado por qualquer pessoa. Ok, pessoal? Joia, entendeu isso? Entendeu essa diferença? Porque os crimes funcionais podem ser próprios ou impróprios. Joia? Beleza. Galera, uma questão interessante que sempre surge nas provas é o seguinte, ó. Um particular, ele pode concorrer para a prática de um crime funcional? Será que um particular pode concorrer para a prática de um crime funcional? Galera, sem dúvida. Você vai colocar assim, ó, o particular pode concorrer para a prática de um crime funcional? Sim. Sim. Galera, temos que ter duas condições. O particular, ele sabe que aquela pessoa com quem ele está concorrendo para praticar o crime, ele tem que saber que aquela pessoa é funcionário público. Ele tem que ter consciência disso. E também tem que ter vontade de praticar o crime com esse agente público. Então, se o particular concorre para um crime funcional, sabendo que ele está concorrendo com alguém que é agente público, ele tem essa consciência, que o seu parceiro do crime é agente público, e ele tem vontade de praticar o crime com ele, podemos então ter particular concorrendo na prática de crimes funcionais. O particular, como você percebe, tem que ter vontade mais consciência. Consciência de que aquele seu parceiro é agente público e vontade de praticar o crime com ele. O que é vontade mais consciência, galera, que você aprende na parte geral? Dolo. Vontade mais consciência é dolo. Então, o particular pode concorrer para a prática de crimes funcionais? Sim, desde que ele haja com dolo. Consciência, ele sabe que o seu parceiro é agente público e tem vontade de praticar o crime com ele. Joia? Tranquilo? E aí, galera, você está pensando assim, professor, beleza, joia, estou entendendo tudo. Você está falando dos crimes funcionais praticados por agente público, praticados por funcionário público. Aí você deve estar pensando assim, professor, mas afinal de contas, o que é funcionário público? O que é funcionário público? Pessoal, grava o seguinte, o conceito de funcionário público está no Código Penal. É um conceito legal. Onde, professor? Aqui, ó. Artigo 327 do Código Penal. Artigo 327. O 327 do Código Penal define para nós o que é funcionário público. O 327, ele fala, considera-se funcionário público para efeitos penais aquele que, embora, grava isso, aquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Pessoal, isso é funcionário público para efeitos penais. É aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que seja transitoriamente, ainda que seja sem remuneração. Quer ver? Imagina o jurado no tribunal do júri. O jurado que vai participar do tribunal do júri, ele é um particular. Mas naquele momento que ele está exercendo a função de jurado, naquele dia, ele é funcionário público. Ele exerce a função de agente público transitoriamente, enquanto dura o julgamento pelo tribunal do júri. E é sem remuneração. E ele é funcionário público. Pessoal, então funcionário público não são apenas as pessoas como você vai ser amanhã, um concursado, remunerado, estável, né? Tem a função pública ali permanente. Não.
Funcionário público também é aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Um grande exemplo são os jurados do Tribunal do Júri. Naquele momento do julgamento, enquanto ele é jurado, ele é funcionário público. Transitoriamente, sem remuneração. Outro exemplo, juízes leigos, conciliadores, são funcionários públicos. Entendeu, galera? Tá vendo que o conceito de funcionário público para efeitos penais é abrangente. É abrangente, tá? E aí, eu disse para você que funcionário público é aquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ou seja, pessoal, é aquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, mantém com o Estado algum tipo de vínculo formal. Mantém com o Estado algum tipo de vínculo formal. Tranquilo? Fechou, galera? Joia? Pessoal, outra questão importantíssima para sua prova é o seguinte, grava o seguinte. Os crimes funcionais, né? O funcionário público que comete esses crimes, ele, se condenado por esses crimes, existirá para ele o importante efeito da condenação. Um agente público condenado por crimes funcionais, crimes contra a administração pública, ele terá contra ele, ao ser condenado, um efeito da condenação. Qual? Perda do cargo. Perda do cargo. Abra aí no seu vadimeco, ó. Artigo 92, inciso 1 do Código Penal. 92, inciso 1 do Código Penal. Perda do cargo é o efeito da condenação para aquele funcionário público condenado por crime contra a administração pública. Professor, então ele vai perder o cargo? Vai, ele vai perder o cargo. E aí você está pensando, certo, ele vai perder o cargo. Professor, mas essa perda do cargo, ela é automática? Ela é automática? Galera, anota aí só para você não ser pego na prova. A perda é automática, galera? Não. Por que que a perda do cargo não é um efeito automático? Não é. Porque essa perda do cargo depende de motivação na sentença. O funcionário público condenado por crimes contra a administração pública só perde o cargo se houver decisão expressa do juiz nesse sentido. Então a perda do cargo não é automática. Depende de declaração motivada na sentença. Depende de decisão expressa do juiz na sentença. Então, se depende de decisão expressa do juiz na sentença, a perda não é automática. Não é automática. É só você abrir, saber o quê? O parágrafo único do artigo 92 do Código Penal. O parágrafo único do artigo 92 do Código Penal deixa claro isso. O efeito não é automático, não é. Depende de decisão expressa do juiz. Ótimo. Pessoal, para a gente fechar essa introdução aos crimes funcionais, eu quero tratar rapidamente com vocês aqui do tema progressão de regime. Ó. Progressão de regime. Você vai abrir para mim no artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. 33, parágrafo 4º do Código Penal. Por quê? Você está pensando assim, professor, esse assunto progressão de regime, eu lembro dele. Eu vejo na legislação extravagante, né, lei de execução penal. Eu aprendi que para que haja progressão de regime, é necessário que o condenado, ali cumprindo pena, preencha requisitos objetivos e subjetivos. Exatamente. Só que grava o seguinte, aquele condenado por crime contra a administração pública, para poder progredir de regime, vai ter que preencher mais um requisito, mais um, do que aquele que você já sabe.
Além daqueles que você já sabe, mais um requisito, que está onde? No 33, parágrafo 4º. O que diz esse artigo? O condenado por crime contra a administração pública terá sua progressão de regime condicionada à reparação do dano que ele causou. Terá sua progressão de regime condicionada à devolução do produto do crime que ele praticou, galera. Tá vendo? É mais uma condição para progressão de regime. Condenado por crime contra a administração pública terá que cumprir mais um requisito para progredir de regime, qual seja a reparação do dano, a devolução do produto do crime que ele causou. Artigo 33, parágrafo 4º. Fechou isso, galera? Fácil, né? Tranquilo. Pessoal, vamos então entrar nos crimes propriamente ditos, né? Falar dos crimes mesmo contra a administração pública, crimes funcionais praticados por funcionário público. Galera, o primeiro crime que eu quero ver com você é o chamado peculato apropriação. Peculato apropriação. Galera, o peculato apropriação, abre o seu código, tá no artigo 312, caput, primeira parte do Código Penal. 312, caput, primeira parte do Código Penal. É o peculato apropriação. Pessoal, o peculato apropriação é o seguinte: eu vou ter um agente público que tem sobre a coisa, sobre o bem, sobre o dinheiro, uma posse anterior ilícita. Posse anterior ilícita, professor? É. Quer ver? Imagina um promotor de justiça, funcionário público. Ele tem no seu gabinete, para ele trabalhar lá, junto com seus estagiários, com seus assessores, ele tem 5 computadores, imagina, 5 computadores para ele trabalhar no gabinete dele. Pessoal, esse promotor que tem esses 5 computadores à sua disposição, ele tem sobre esses computadores uma posse? Tem. Uma posse anterior, uma posse lícita. Tá tudo certo, é para ele trabalhar. O que acontece? O computador da casa dele estraga. O que ele faz? Ah, eu não vou comprar outro. Não vou comprar outro. Eu vou pegar um do meu gabinete e levar para casa. Imagina isso. Ele pega um do gabinete dele e leva para casa, pessoal. Olha isso. Tá? Olha esse exemplo. Ele pega um do gabinete e leva para sua casa. Olha que interessante, né? Ele tinha posse sobre esse computador, uma posse anterior ilícita. Só que aí ele age com um dolo posterior. Após ele ter a posse anterior ilícita, ele tem um computador para trabalhar, ao pegar esse computador do gabinete e levar para sua casa como se fosse dele, olha o dolo posterior. Ele tem um dolo posterior de se apropriar da coisa. Ele quer virar proprietário do bem, galera. Ele age, a gente diz, ó, anota, com animus rem sibi habendi. Professor, o que é isso? Animus rem sibi habendi. Esse funcionário público que tinha os 5 computadores à sua disposição para trabalhar, posse anterior ilícita, estraga um da casa dele, ele pega um do gabinete e leva para casa, como se fosse dele. Ele age com ânimo, com sentimento de assenhoramento definitivo, ou seja, galera, ele pega o computador e leva para casa para ficar lá com ele para sempre. Ele acha que ele é dono agora do computador.
leva indefinidamente. Ele age com animus rens sibi habendi. Ele age com a intenção de ser proprietário da coisa. E aquele computador do gabinete é para usar no gabinete, não é para usar na casa dele. Olha aí, pessoal. Peculato, apropriação. Ele se apropria do bem público ali como se fosse dele. Passa a se comportar como proprietário. Ele age com animus rens sibi habendi. E aí, pessoal, quando é que esse crime se consuma? Se consuma com a posse pacífica sobre o bem. Posse pacífica sobre o bem. Professor, podemos concluir então uma coisa. Não existe peculato, apropriação, um peculato de uso. Não existe peculato de uso. Nesse exemplo que eu dei, o promotor pegou um dos computadores do gabinete para substituir o da sua casa que estragou. Não foi só para usar. Não. Ele levou o computador indefinidamente para a casa dele, para ser dele. Se fosse apenas para usar, eu não teria crime. Não teria crime. Então anota isso. Não há que se falar em peculato de uso. O peculato de uso é fato atípico, não é crime. Essa é a nossa conclusão. O peculato de uso é fato atípico, não é crime. Não é crime. Galera, cuidado agora para diferenciar a sua prova. Só tem uma exceção, né? Só tem uma exceção. Então anota isso. O peculato de uso, em regra, não é crime, é fato atípico. Salvo em um caso, em que o peculato de uso é crime, é fato típico. Qual, professor? Que peculato de uso que é esse que é crime? É o peculato de uso do prefeito municipal. Peculato de uso do prefeito municipal. Abra aí no seu código, na internet, Decreto-Lei 201 de 67. No Decreto-Lei 201 de 67, artigo 1º, inciso 2, fala isso, né? O peculato de uso do prefeito municipal é crime. Quer ver um exemplo? Imagina aquele prefeito municipal que está fazendo uma obra lá na fazenda dele, no sítio dele. Ele vai, pega, imagina, um caminhão de cimento, uma retroescavadeira, que é da prefeitura, e ele leva esses bens para usar lá na obra dele, particular, no sítio dele. Só para usar lá, para terminar a obra. Depois devolve para o município. Peculato de uso. Nesse caso é crime. Peculato de uso do prefeito municipal é crime. Decreto-Lei 201 de 67. Tirando essa hipótese, o peculato de uso não é crime. Só é crime nesse caso do peculato de uso do prefeito municipal. Fechou, pessoal? Joia? Tranquilo? Ótimo. Segunda espécie de peculato. Falamos do peculato apropriação, agora o chamado peculato furto. Peculato furto. Pessoal, o tal peculato furto também está no 312 do Código Penal. Também. Só que no parágrafo 1º do Código Penal. Galera, nesse caso, olha que interessante, olha a diferença agora, peculato furto, né? Peculato furto. No peculato furto, o agente público, ele não tem a posse anterior da coisa. Não tem. Como ele não tem a posse anterior, para ter, ele vai subtrair a coisa. Olha então, peculato furto. O agente subtrai a coisa, o bem, o valor, pois não tem a posse anterior. Não tem. Ele não tem a posse anterior, então ele subtrai. E quando ele subtrai, ele passa a ter uma posse, o quê? Ilícita. Quer ver um exemplo, pessoal? Olha que interessante.
e grava o seguinte: nesse peculato furto, para você entender o exemplo, você tem que entender o seguinte: o agente público que comete peculato furto, ele se vale da facilidade que lhe proporciona a condição de agente público. Veja, ele não tem a posse anterior, portanto ele tem que subtrair. Quando subtrai, a posse é ilícita. E ele subtrai valendo-se da facilidade que lhe proporciona a condição de agente público. Quer ver? Imagina um juiz que vai no seu gabinete no fim de semana. Ele vai conseguir entrar no prédio público que ele trabalha no fim de semana? Vai. O guarda vai olhar: ué, doutor, você veio aqui hoje? Vim. O juiz fala: eu quero dar uma subida ali no meu gabinete. Ué, doutor, vai lá. Olha, ele está se valendo da facilidade que lhe proporciona essa qualidade de funcionário público que ele tem. Ele se aproveita disso, entra na instituição que ele trabalha. O que ele faz? Ele vai, sabe aonde, na verdade? Ele falou que é no gabinete, né? Ele vai na biblioteca da instituição, que ele sabe que fica a porta aberta. Ele vai na biblioteca e subtrai livros da biblioteca. Tá vendo? Ele subtraiu bens que ele não tinha posse anterior. Os livros da biblioteca pertencem à repartição que ele trabalha. Ele não tinha posse anterior. E ele vai lá, se vale da facilidade que lhe proporciona a condição de agente público e subtrai esses bens, galera. E subtrai. Ele não tinha posse anterior, portanto subtraiu e passou a ter uma posse ilícita. Tá vendo que ele, quando vai em direção ao bem, ele já vai em direção ao bem com a intenção de ter o bem para si. Ou seja, ele age com dolo anterior, porque ele já vai em direção ao bem com a intenção de ter esse bem para si. Com a intenção de ter esse bem para si. Professor, ele também age com animus ren sibi habendi? Sim. Ele subtrai com animus ren sibi habendi. Ele subtrai o bem, o valor, o dinheiro para ser proprietário. Ele subtrai com ânimo de assenhoramento definitivo para ser proprietário. Ele subtrai com ânimo definitivo. Ânimo ren sibi habendi. E professor, quando se consuma esse crime? Com a posse pacífica sobre a coisa, sobre o bem. Certo, galera? Joia? Fechou isso? Tranquilo? Ótimo, pessoal. Galera, para que a gente feche esse primeiro bloco, vamos fazer aqui rapidamente uma questão de concurso. Na tela para você, número 1. Em relação ao crime de corrupção. Professor, você não falou ainda. Calma, eu vou falar ainda de corrupção. Falamos até agora de peculato apropriação, peculato furto. Mas já vamos adiantando aqui corrupção, que eu vou falar daqui a pouco em detalhes. Em relação ao crime de corrupção, assinale a alternativa o quê? Correta. Correta. Já vai anotando então. Corrupção. Letra A. De acordo com a jurisprudência do STF, é dispensável a prática do ato de ofício pelo agente público para a caracterização do crime de corrupção passiva. Pessoal, exatamente, né? Nós vamos explorar isso daqui a pouco, tá? Mas já vai anotando. Realmente, o crime de corrupção, pessoal, é um crime formal. Ele se consuma com a prática das condutas. Apenas isso. Então, eu posso dizer, de acordo com a jurisprudência do Supremo, é dispensável a prática do ato de ofício pelo agente público para caracterizar o crime de corrupção passiva do 317. Pessoal, exatamente. Já vai anotando isso. Daqui a pouco você vai entender mais isso. Já anota isso, letra A. O bem jurídico tutelado é dúplice, probidade na administração e ordem socioeconômica. Pessoal, o erro é falar ordem socioeconômica. Isso não. Esse bem não é tutelado. C. Doutrina e jurisprudência entendem que a bilateralidade entre corrupção ativa e passiva é imprescindível. Galera, não é imprescindível. Mais uma vez, né? Um detalhezinho de corrupção que você vai ver daqui a pouco. Não é imprescindível. Já risco imprescindível,
que nos próximos blocos você vai entender. A tipificação autônoma de corrupção entre particulares. Você viu que não. Eu te expliquei isso. Quando eu expliquei, né? Crime funcional próprio. Tira a condição de agente público. O crime funcional deixa de existir. Não tem crime algum. Corrupção entre particulares é fato atípico, apesar de imoral. Apesar de imoral, não é crime. Não é crime. Então, a tipificação autônoma de corrupção entre particulares? Não, galera. Não há. Não é crime. Não é crime. Letra E. A consumação do crime de corrupção passiva ocorre com recebimento da vantagem devida. Não, pessoal. Não precisa haver o recebimento da vantagem devida. Basta a prática da conduta da corrupção passiva, o solicitar. Não é necessário o recebimento da vantagem devida, não é. Já vai anotando isso. Tá vendo? Explicamos peculato, furto e apropriação. E fizemos uma questão sobre corrupção, que você já foi anotando. E daqui a pouco nós vamos explorar mais isso. Joia? Tranquilo? Pessoal, então até daqui a pouco. Não sai daí, hein?